Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal do Professor Juliano. Nessa videoaula nós iremos responder questões sobre o princípio da igualdade das trocas de calor. Vamos responder questões sobre o princípio da igualdade da troca de calor. Se você perdeu a videoaula passada, recorra à nossa playlist aí e observe e assista a nossa videoaula sobre o princípio da igualdade da troca de calor para que você tenha base para acompanhar a resolução desses dois exemplos que iremos fazer nessa videoaula. A primeira questão diz o seguinte: no recipiente de capacidade térmica desprezível, já grifei aqui a capacidade térmica desprezível. O que isso quer dizer, Juliano? Que o recipiente não vai entrar na troca de calor. Dentro desse recipiente, nós temos 200 gramas de água a 80 graus Celsius. Foram misturados com essa água 50 gramas de gelo a 0 graus. Qual foi a temperatura de equilíbrio térmico? Ele nos deu aqui duas informações importantes, que é o calor específico da água e o calor latente de fusão do gelo. Antes de começar a resolução dessa questão, queria pedir a você que está pela primeira vez nesse canal, que fizesse a sua inscrição, deixasse aquele like, divulgasse para seus amigos, para que esse canal possa crescer um pouco mais. Tá? Então vamos imaginar o seguinte: nós temos água dentro do recipiente, a água está a temperatura de 80 graus, ok? E foi misturado a uma quantidade de gelo, a 50 gramas de gelo a 0 graus, ok? Então, o nosso objetivo é calcular a temperatura de equilíbrio térmico, beleza? Calcular a temperatura de equilíbrio térmico. Mas observem aqui com a gente, no princípio da igualdade da troca de calor, todo o calor perdido por um corpo é absorvido por outro. Então, moral da história: um vai estar perdendo calor e o outro vai estar recebendo. Um vai estar diminuindo a sua temperatura e o outro vai utilizar esse calor ou para mudar de estado físico ou para aumentar a sua temperatura. Vamos aqui observar, né? Nós temos gelo aqui que está a 0 grau. 0 grau é a temperatura de fusão do gelo. Então esse gelo aqui fica a pergunta: será se ele vai derreter completamente ou não? Ok? Para a gente descobrir isso, nós iremos calcular a quantidade de calor necessária para que esse gelo mude de estado físico, ok? A mudança de estado físico trata-se de calor latente. Como é que se calcula calor latente? Massa vezes o calor latente. Substituindo, observe eu colocar aqui o G de gelo para a gente identificar que eu estou falando nessa situação, nesse primeiro momento aqui do gelo. Então vamos lá, substituindo, quantidade de calor necessária para o gelo se fundir, se transformar totalmente em água, vai ser igual. Massa que nós temos de gelo, 50 gramas, fazendo a substituição. Calor latente de fusão do gelo, ele nos passou aqui 80. Fazendo o cálculo, nós podemos afirmar que o calor necessário para o gelo se fundir completamente é igual a 4.000 calorias. Essa é a quantidade de calor necessária para que o gelo se derreta completamente. Mas de onde é que vai vir esse calor? Esse calor deve ser cedido pela água que estava aqui a 80 graus Celsius, que é o corpo de maior temperatura. Será, vamos imaginar aqui que toda a água possa ceder esse calor para o gelo, para a gente ter uma noção se o gelo vai derreter ou não. Vamos calcular então aqui. Vamos julgar que a água vai diminuir completamente sua temperatura de 80 até 0 graus Celsius. Opa, mudança de temperatura. Então trata-se de calor sensível. Então eu vou escrever assim, ó, água, vou colocar só AG. Calor sensível, massa vezes calor específico, vezes a variação de temperatura da água. Então, a quantidade de calor que a água pode ceder será igual. Massa da água, aqui está, 200 gramas, fazendo a substituição. Calor específico é 1, e vamos julgar que ele vai diminuir sua temperatura de 80 até 0. Ou seja, vai ter aqui uma variação de temperatura de menos 80. Então, a quantidade de calor que essa água pode ceder será igual a menos 16.000 calorias. Opa, então observem aqui comigo, olha, a água vai ceder, pode ceder 16.000 calorias. E o gelo precisa de apenas 4.000 calorias para se fundir. Moral da história: o gelo vai se derreter completamente e vai sofrer um aquecimento.
Então a temperatura que nós estamos atrás, que é a temperatura de equilíbrio térmico, ela será menor que 80, e maior que 0 graus, ok? Para ficar melhor, para melhor entendimento, eu vou aqui fazer uma curva, tá? Eu vou utilizar o conceito que nós já aprendemos no passado, que também está na nossa playlist, de curvas de aquecimento e resfriamento. Então eu vou fazer um gráfico demonstrando o que está acontecendo aqui. Fiz o gráfico aqui, pessoal, onde eu já coloquei o eixo das temperaturas, o eixo da quantidade de calor perdido ou recebido, tá, gente? E representei aqui as nossas retas, tá? Essa reta aqui de azul, ela vai representar a água que estava dentro do recipiente, tá? As 200 gramas de água. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar água, tá? Para a gente entender, lembrar que essa água era que estava dentro do recipiente, certo? E aqui embaixo, que está de vermelho, está representando o gelo que estava lá dentro, porque nós já fizemos a análise e verificamos que esse gelo vai derreter completamente, tá? Então aqui é o gelo, é a água na fase sólida, tá? Esse gelo derreteu completamente e aí se transformou em uma segunda água aqui que eu vou chamar de água 2, tá? Quando eu falo água, gente, eu estou querendo dizer água na fase líquida, tá? Beleza. Ok? Então observem agora o seguinte, nós temos aqui 3 calores envolvidos, que eu vou chamar aqui de Q1. Agora observem aqui comigo, quem é que vai ser Q1? Q1 é calor latente, é a água na fase sólida, é o gelo que foi colocado lá dentro, ok? Que derreteu completamente. Aqui eu vou chamar de Q2. Quem é esse Q2? Esse Q2 aqui foi o gelo derretido, ok? Toda aquela massa de gelo que foi derretido, que aqueceu. E o Q3 é a água que estava dentro do calorímetro, ok? Os 200 gramas de água, fase líquida, beleza? Tudo bem? Então observem aqui comigo, quantos calores envolvidos? 3 calores envolvidos, beleza? Repetindo, gelo que entrou na fusão, a água proveniente desse gelo que aqueceu e a água que diminuiu a sua temperatura ao ceder calor para o gelo derreter e ainda sofreu um aquecimento aqui nessa fase 2 aqui. De acordo com a nossa aula anterior, o princípio da igualdade das trocas de calor, então nós podemos afirmar o seguinte, que Q1 somado com Q2 e Q3, essa soma aqui tem que ser igual a 0. Ou seja, tudo que é perdido é recebido por alguém. Não existe calor sendo perdido para o ambiente. É sempre aproveitado entre esses corpos. Então vamos analisar aqui. Então, pelo princípio da igualdade das trocas de calor, nós temos que Q1 mais Q2 mais Q3 é igual a 0. Mas quem é Q1? Q1, nós já analisamos bem aqui, é o gelo em fusão. Esse gelo em fusão é o mesmo valor que está aqui, ó. Então eu vou só utilizar esse valor ali, tá? Nós já sabemos que é 4.000 calorias que o gelo necessita para trocar de estado físico. Então eu vou utilizar aqui no lugar de Q1, colocando o valor 4.000 calorias. Mas, quem é Q2? Q2, observem aqui comigo, que essa parte verde é uma mudança de temperatura, ok? Então nós iremos utilizar a fórmula que macete, massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Lembrando que variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Mais o Q3. Quem é Q3? Q3 é essa água que está diminuindo a sua temperatura. Opa, diminuição de temperatura, então também é calor sensível. Fórmula que macete. Massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Eu vou especificar aqui 3 para a gente não confundir com a situação 2. Vamos anotar aqui também 2, né? Para a gente não fazer nenhuma confusão. Isso aqui tudo tem que ser igual a 0. Então, fazendo a substituição, vamos continuar aqui. Esse aqui já foi calculado, né, na situação anterior. Então, vamos reescrevê-lo aqui. 4.000 mais massa 2. Opa, quem é o calor 2? É a água proveniente do gelo. Então, essa água aqui tem a mesma massa do gelo, que é de 50 gramas. Então, substituindo 50, calor específico da água nessa fase é 1.
vezes a variação de temperatura. Quero chamar a atenção de vocês que essa água aqui está aquecendo, então a variação de temperatura é positiva. E como é que a gente calcula a variação de temperatura? É a temperatura final. E quem é a temperatura final? A temperatura final é essa que nós queremos descobrir, chamada aqui simplesmente de T, representada por T, menos a temperatura inicial. Quem era a temperatura inicial dessa água? Era zero, que ela tinha acabado de trocar de estado físico. Mas, agora a situação 3, quem é a massa dessa água? É 200 gramas que já estava lá dentro. Então, anotando aqui 200, calor específico é 1, e a variação de temperatura é a final, que é essa que nós queremos descobrir, menos a inicial, que era 80. Isso tudo é igual a zero. Reescrevendo aqui os 4.000, aqui está, 4.000. Aqui vai dar zero, está aqui dentro, observem, ó, desculpa, vai dar T, porque T menos zero é T, e aqui vai ficar 50 vezes 1 vezes T, e 50 vezes 1 é 50, vezes T vai dar 50T, mais 200 vezes 1 é 200, então vamos fazer aqui o chuveirinho, né, a distribuição dos 200, então 200 vezes T é 200T, menos 200 vezes 80 dá menos 16 mil. Isso aqui tudo é igual a zero. Então, quem tem T vai ficar no primeiro membro, já somando aqui nós teremos 250T, 250T, menos 16.000, menos 4.000, dá 12.000. Isso tudo é igual a zero. Ok? 250T é igual, jogando 12.000 para o outro lado, é igual a 12.000. T é igual a 12.000 dividido por 250. Zero vai embora com zero. E 12.000 dividido por 50 é igual a 48 graus. Então essa é a temperatura final, a temperatura de equilíbrio térmico das substâncias que foram misturadas dentro desse recipiente. Na nossa segunda questão, nós temos o seguinte problema. Um pequeno bloco de gelo, água em estado sólido, que se encontra inicialmente a menos 20 graus Celsius, é colocado rapidamente no interior de uma garrafa de capacidade térmica desprezível. Olha, capacidade térmica desprezível. Novamente o recipiente não troca calor. Nesse recipiente contém 250 centímetros cúbicos de água pura a 18 graus. O equilíbrio térmico do sistema dá-se a 0 graus. E a esta temperatura, toda a água existente no interior da garrafa encontra-se no estado líquido. Opa, todo mundo vai finalizar no estado líquido e a 0 graus, ok? Nós já temos aqui a temperatura de equilíbrio térmico. Na questão anterior nós calculamos a temperatura de equilíbrio térmico. E aqui ele nos deu o seguinte, nosso objetivo, né? A massa, nosso objetivo é encontrar a massa do bloco de gelo que foi colocado dentro desse recipiente. Nos deu aqui o calor específico da água, que é 1, né? Nós já nos acostumamos. O calor específico na fase sólida é 0,5, são valores que a gente vai se acostumando no decorrer do estudo da calorimetria, né? O calor latente de fusão do gelo é 80 e a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Então nós podemos afirmar que 250 centímetros cúbicos, nós iremos utilizar a massa 250 gramas, ok? E também descobrir a massa, quando nós calcularmos a massa, ela já vai estar em gramas. Beleza? Aqui estão nossas opções, então vamos resolver o problema. Então aqui é o seguinte, como ele já falou que o equilíbrio térmico vai acontecer a 0 graus e todo mundo vai estar na fase líquida, o que vai acontecer então? Nós teremos um gelo que vai aumentar a sua temperatura. Observem comigo, porque aqui ó, nós temos inicialmente
o gelo a menos 20 graus, então esse gelo vai aquecer até zero e vai mudar de estado físico. E a água que foi colocada, que estava a 18 graus Celsius, vai diminuir essa sua temperatura até zero, ok? Sem mudança de estado físico. Então é bom, eu gosto de utilizar o diagrama de aquecimento e resfriamento. Então eu vou elaborar novamente aqui o diagrama de aquecimento e resfriamento. Então o nosso diagrama de aquecimento e resfriamento ficou da seguinte maneira, né? Nós temos, só lembrando, ó, que nós temos gelo, inicialmente a menos 20 graus, tá? Ele diz que a temperatura de equilíbrio então será 0 grau. Então o que vai acontecer com esse gelo? Tá aqui ele representado por essa linha verde aqui, tá? Essa linha verde representa aqui o aquecimento desse gelo que vai sair de menos 20 até 0 graus, ok? Mudança de temperatura, então aqui eu vou chamar de calor 1 e nós não podemos esquecer, esse calor 1 é calor sensível, tá? Não estou anotando aqui, mas eu vou colocar bem aqui embaixo, calor sensível. E aí esse gelo vai se derreter completamente, tá? Ele chega até zero, ainda na fase sólida, aí aqui ele vai derreter, representado por essa linha vermelha aqui, ó, que eu vou chamar de calor 2, ok? Ele vai derreter completamente, beleza? É só o que vai acontecer com esse gelo, ele vai aquecer e derreter. Já a água que foi colocado no interior dessa garrafa, ela estava a 18 graus, aqui está o enunciado nos mostrando isso. O que vai acontecer com essa água? Como ele disse que o equilíbrio é zero, então simplesmente essa água vai diminuir a sua temperatura até zero, tá? Que no caso é representado por essa linha azul aqui, que eu vou chamar de Q3. Opa, diminuição da temperatura, então trata-se de calor sensível, tá? Então aqui, galerinha, nós iremos utilizar a fórmula aqui macete, e o único que teremos calor latente é em Q2, a fórmula é Kmala, massa vezes calor latente, ok? Então nós temos o seguinte, como só existem troca de calor entre esses corpos, né? Então nós podemos afirmar, pelo princípio da igualdade da troca de calor, que o calor 1 mais o calor 2 mais o calor 3, isso tudo é igual a zero. O calor 1, como nós falamos, é calor sensível. Como é que nós calculamos esse calor sensível? Massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Aí eu vou especificar aqui, a variação de temperatura 1, calor específico 1 e massa 1, que no caso aqui é o gelo que está aumentando a sua temperatura. Mais calor 2, quem vai ser o calor 2? Tá? Eu estou falando agora do calor 2. O calor 2 é mudança de estado físico, então é calor latente, fórmula massa vezes calor latente. Vou especificar aqui que é a situação 2. Mais o calor 3. O calor 3 é a água diminuindo essa temperatura de 18 até zero. Então, calor sensível por mudança de temperatura. Massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Isso tudo é igual a zero, especificando aqui que eu estou falando do calor 3, tá? Nós não sabemos a massa do gelo, é exatamente isso que nós queremos descobrir. Então eu vou colocar M, tá? Massa é o que nós queremos descobrir, então isso aí vai ficar até o final. Vezes calor específico aqui nessa fase é o calor específico do gelo, e o calor específico do gelo é 0,5. Então substituindo, vezes 0,5 vezes a variação de temperatura. Observem que aqui nessa fase o gelo está aumentando a sua temperatura, então a variação de temperatura é positiva, tá? Ou vocês podem utilizar o maior menos o menor. No caso será 0 menos 20, que dá 20 positivo, tá? Então a variação de temperatura é de 20 graus positivos, vezes 20, mais massa do gelo que vai derreter. O gelo que vai derreter é o gelo que aqueceu, então é a mesma massa. Observem que ele diz no enunciado que não vai ficar nada de gelo. Observem aqui, ó, toda a água existente no interior encontra-se no estado líquido no final, tá? Então observe, é a mesma massa que aqueceu, é a mesma massa que vai mudar de estado físico. Então M, calor latente de fusão é 80. 80 vezes 80 mais massa, agora a fase 3.
A fase 3, observe, é aquela água que foi colocada os 18 a 18 graus. A massa dela é 250 gramas, eu comentei anteriormente, tá? Porque ele disse que 1 grama, a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Então, se nós temos 250 centímetros cúbicos, nós temos 250 gramas. Então, fazendo a substituição, 250. Aqui na fase 3, nesse calor 3, a água está na fase líquida. Então, iremos utilizar o calor específico 1 vezes 1 vezes a variação de temperatura. Diminuição na temperatura. Diminuiu quanto? Diminuiu 18. Então, como diminuiu, a variação de temperatura 3 aqui é negativa. Então, menos 18. Isso tudo é igual a zero. Fazendo o produto, nós temos que 0,5 vezes 20 dá 10m, 10m, mais 80m, que é o resultado do produto de m vezes 80, menos 4.500, que é igual a zero. Fazendo a soma de 10m com 80m, e passando 4.500 para o segundo membro, que ele passa com a operação invertida, em outras palavras, ele passa positivo, nós temos o seguinte: 90m é igual a 4.500. Então, m é igual a 4.500 dividido por 90. Logo, temos que m é igual a 50 gramas. E assim terminamos nossa sessão de questões sobre o princípio da igualdade de trocas de calor. E se você ainda não se inscreveu, por favor, faça a sua inscrição no canal, deixe aquele like e até a próxima!